Olá, meus amigos e minhas amigas, boa tarde. Estamos começando aqui pela TV Santa Cecília, mais um ponto de vista nesta quarta-feira, 19 do mês de agosto. Esperando que todos tenham aí uma excelente quarta-feira. Nós, no programa de hoje, estamos recebendo os advogados Aldo Santos Pinto, diretor jurídico da Santa Casa de Santos, e o criminalista Dr. Matheus Cury. Doutor Aldo, boa tarde. Boa tarde, agradeço uma vez mais o convite. Prazer boa tarde imenso. ao telespectador. É um prazer hoje, no mês do advogado, dividir o espaço aqui para trocar ideias, não só com o Santana, mas também com o colega advogado Matheus Cury, que faz aí um trabalho na advocacia impecável. Doutor Matheus Cury, advogado criminalista. Boa tarde, doutor Matheus. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Um grande abraço a você, ao doutor Aldo, meu colega de profissão, e que vem fazendo um notório e bom trabalho junto à Santa Casa de Santos, e ao Marcos Santana. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Jornalista Marcos Santana, todos os dias aqui conosco, né? Fazendo aí a rede social do programa e também participando dos nossos debates. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus amigos que participam aqui do Ponto de Vista. Agradecimento especial com você que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista, ponto baixada, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Bem, no programa de hoje vamos falar aqui de um projeto de lei, um tanto quanto, é um dos assuntos do programa de hoje, um tanto quanto, olha, que vai dar uma polêmica danada. Com certeza foi apresentado ontem. Mas antes, deixa eu atualizar aqui os números da pandemia no Brasil. Ontem nós fechamos aí com 110.019 mortes da Covid no Brasil, um número muito grande, assustador, e mais de 3.411.000 pessoas contaminadas. Eu digo que esse número sempre é o número oficial, porque segundo especialistas, infectologistas, isso deveria ser vezes 9. De qualquer forma, nós esperamos aí com muita ansiedade a vacina venha de onde vier, mas que venha muito rapidamente. E o tempo está mudando, né? Primeiro, o Marcos, tem aí nós tivemos ontem no sul de Minas Gerais, né? Uma chuva de granizo que prejudicou muito lá a cultura do café. Nós temos, se não o melhor café do Brasil, entre os 3 melhores cafés do Brasil, o cultivado no sul de Minas Gerais. E a chuva que caiu ontem, o granizo que caiu ontem, prejudicou bastante a colheita do café. Nós tivemos no Paraná também, eu tive hoje a informação de amigos lá da minha cidade, que muito próximo ali na cidade de Bandeirantes, no Paraná, onde tem um time muito famoso, né? Tinha, né? O União Bandeirantes, teve uma chuva hoje de derrubar árvore, de muito granizo, de muito vento, quer dizer, está mudando e me parece que nós teremos aí os dias mais frios do ano nessa semana, Márcio. Exatamente. E além da meteorologia estar maluca, que a gente não consegue prever exatamente o que vai acontecer, nós temos também a ação do homem, né? Muitas queimadas. Muitos especialistas atribuem isso daí às mudança climática, né? Um fenômeno da natureza, mas ainda assim no Brasil enfrentamos muito a interferência do homem, principalmente na região amazônica e agora na região do Pantanal. Eu fiquei sabendo agora que eu tenho uma notícia de que 10% da reserva da região do Pantanal foi desmatada por queimadas ilegais. E na Amazônia não é diferente, né? Ainda mais o governo federal, quando deveria ser o primeiro guardião das nossas reservas florestais, age ao contrário. Toda vez que um garimpeiro, um madeireiro, um grileiro vai lá e desmata uma reserva florestal, o governo federal vai lá sair em solidariedade aos criminosos ambientais, e não em vez de combater esse crime, porque é crime, né? Não é uma questão de ecologista, já debatemos isso aqui várias vezes no programa, mas é uma questão de crime ambiental e o governo federal está sendo conivente. Bom, no programa de hoje eu quero discutir aqui com os meus convidados que um projeto de lei
propõe o cultivo da cannabis medicinal e do cânhamo industrial aqui no Brasil, né? Proposta apresentada pelo deputado Paulo Teixeira, do PT, para diminuir o custo do insumo que é importado e que é muito caro. A redução no preço final, né, cairia bastante. Para você ter uma ideia aí, nós temos aí 7.800 brasileiros que têm autorização para importar esse produto, mas o número de pessoas no Brasil que usam, né, esse medicamento feito da cannabis, é muito grande, é muito maior que 7.800 pessoas que importam, que têm condições de pagar em dólar por essa propriedade, né, por esse medicamento que muita gente usa. Nós temos aí no Brasil um laboratório, o Pratidonaduse, que importa do Canadá, e o custo médio desse medicamento é R$ 2.500, né? E eu não sei o tamanho do frasco, quanto tempo dura, mas cada frasco R$ 2.500. E isso traria um benefício muito grande para as pessoas que realmente precisam desse medicamento feito da cannabis sativa. Agora, o assunto é muito polêmico. A gente está falando aqui de um medicamento que muita gente usa, que já provou, né, que tem eficácia em alguns casos, em muitos casos na realidade, mas que quando você fala da liberação desse tipo de coisa, já vem a coisa. Será que vai liberar a maconha no Brasil? Porque nada mais é do que a maconha, né? Mas nós estamos falando aqui de insumo medicinal. Vamos tentar discutir isso aqui com os convidados de hoje. O Aldo Santos, que trabalha na Santa Casa, está muito próximo, né, da saúde, né, muito perto aí para discutir esse assunto, Aldo. Esse assunto ele só se torna polêmico quando a gente interpreta essa notícia para duas situações distintas, né? Você está focando, me permita ele chamar de você, sem que isso seja falta de respeito. E a recíproca também fica permitida. Com isso, agradeço, viu? Mas quando se fala na questão medicinal, eu acho que não há dúvida alguma que se houver comprovação e vigilância, e aí é o problema, vigilância correta com relação a esse tipo de finalidade, eu acho que não haverá grande polêmica. A polêmica ela começa a surgir, a meu ver, quando se começa a tentar insinuar que esta erva seria liberada ou poderia ser liberada para o uso de consumidores, né? E aí é uma questão também pessoal, a meu ver, essa segunda parte tem que ser proibida ou continuar proibida, porque o Brasil não tem, a meu ver, condições de controlar, fiscalizar, vender, enfim, cadastrar, quem quer que seja, além de um outro convencimento pessoal, que eu entendo que a saúde pública está acima das questões daquilo que defende aqueles que seria uma liberdade individual. Quando eu tenho dois pesos aí, dessa proporção, dessa magnitude, saúde pública e o tal direito individual de fumar essa erva, eu fico com a saúde pública, com a moral, com os bons costumes, daquilo que eu entendo que seja correto. Então, da minha parte, a polêmica não existe se a questão for essa. Fixa, focada na questão saúde. Doutor Matheus, o senhor que é criminalista, né, e conhece também muito dessa área, desse problema, né? Como é que o senhor acha que isso vai se dar agora? Foi apresentado o projeto, o Rodrigo Maia, que é o presidente da casa, recebeu e vamos discutir isso. E a sociedade, como é que entende isso? Veja bem, eu acho que o doutor Aldo foi perfeito em suas considerações, especialmente no que tange a questão medicinal. O objetivo, realmente, da lei, nos parece que não é a cultura, o cultivo da planta para uso psicotrópico. O objetivo da lei é o cultivo para duas finalidades. O cânhamo, que é uma fibra extraída da planta, e o canabidiol, que é um elemento da cannabis sativa, e ambos não possuem o princípio ativo. THC? O THC. Então, em ambos os casos, nem no cânhamo, nem no canabidiol, possui o THC, que é o princípio ativo proibido, que é o princípio ativo que... Alucinógeno, né? Psicotrópico, exatamente. Então, veja bem, é uma questão de fiscalização, evidentemente, da Anvisa, né, de controlar essa produção,
Mas eu sou completamente favorável, até porque a permissão de se produzir a planta para fins medicinais acaba com o cultivo ilegal, com o cultivo clandestino, aquele que pode ser interpretado como um crime, né? Muitas vezes o sujeito não vê outra alternativa se não plantar na própria casa para salvar a saúde do filho e pode ser preso em flagrante por tráfico de drogas, né? Isso tem que acabar e com certeza com a diminuição, com a liberação, com o controle e a diminuição dos custos, esse cultivo ilegal tende a diminuir ou até a acabar. Fica nessa linha do doutor Matheus, né? Tem muita gente que cultiva em casa, porque tem um filho ou tem uma filha que... Eu já conheci um casal que tinha uma filha que tinha por dia 4, 5, 6, até 10, né, ataques epiléticos. E a partir do momento do uso do canabidiol, né, em forma de tratamento médico, que é usado já muito nos Estados Unidos, em outros países, essa criança deixou de ter esses ataques. Você imagina ter um filho que tem, por dia, 10 ataques epiléticos, ou, se não epiléticos, muito parecido com um ataque epilético, não é? Então, esse tipo de coisa, nós estamos falando de uma coisa muito séria aqui, e é claro que vem aquelas pessoas e tem aquela ala que quer liberar a maconha. Quer liberar a maconha, nós já vimos isso muito. Marcos Santana, deixa eu ouvir o Marcos aqui, deve ter mais alguma informação. Eu acho que com relação ao uso medicinal da maconha, parece que não existe grandes dúvidas aí. Todo mundo aqui parece que é até cientificamente comprovado de que a substância presente na cannabis sativa é muito eficaz para o tratamento de várias doenças, que até não existem outras substâncias que fazem o efeito que a cannabis proporciona no tratamento dessas doenças. Agora, com relação ao uso recreativo, infelizmente o Brasil, é outra discussão, o Brasil né? ainda não está preparado para fazer esse debate, porque as pessoas se armam para o debate com valores morais e não científicos e deixam de lado também até aspectos sociais e consequências, repercussões muito profundas que não estou nem falando de liberalização ou descriminalização, estou falando do ponto de vista dos efeitos desse debate em si. Porque, por exemplo, você não tem as pessoas que condenam a liberação, o consumo da maconha, elas não têm o mesmo entendimento quando se trata, por exemplo, de álcool. Álcool que também é uma droga lícita, que é lícita, é uma droga socialmente aceita e que provoca efeitos muito mais danosos até do que o consumo de maconha, né? Você vê aí o alto índice de acidentes de trânsito, muitos deles aí estão relacionados ao consumo excessivo de álcool. Violência doméstica também, brigas entre vizinhos, desavenças nos bares e assim por diante. Não que o álcool seja o responsável, mas é um gatilho a mais para que esse comportamento violento, esse comportamento irresponsável floresça. Outra discussão que a gente não faz também, que fica muito passa ao largo, que as pessoas que condenam a maconha não veem com um olhar tão negativo assim, é a automedicação. Pessoa que está em casa sabe o que eu estou falando, vai na farmácia... Rivotril, Lexotan... É como se fosse um shopping center, a pessoa... Não sou nem... Quando eu falo, não sou nem aqueles remédios de uso controlado, mas se você vai na farmácia ali, você é um verdadeiro parque de diversões para ir para o hipocondríaco. O pessoal vai ali e a gente sabe muito bem que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a automedicação é extremamente perigosa. Então, nesse debate com relação ao uso da maconha como uma questão recreativa, já vai carregar um moralismo muito grande, associado à marginalização, que a pessoa é bandida, que a pessoa é vagabunda, que a pessoa vai consumir e vai fazer atrocidades, quando na verdade não é bem isso daí, né? Então, eu acho que o Brasil vai demorar algumas gerações ainda para ter um debate sereno do ponto de vista científico e tendo as repercussões sociais que o assunto traz, né? Então, infelizmente, esse debate é um debate necessário, porque também tem influência, inclusive, nos índices de violência, né? Porque a partir do momento que você proíbe um comércio, você favorece o comércio ilegal e a partir daí você abre uma escalada de violência muito grande. Então, infelizmente,
o Brasil não está preparado para esse debate no momento. Essa é uma outra discussão que a gente pode fazer em paralelo aqui, mas eu só queria completar aqui que a cannabis sativa, o canabidiol, ele inclusive é usado por pessoas que estão em fase terminal do câncer, para diminuir a dor, né? Ele tem um monte de finalidades aí que pode ajudar as pessoas. Eu particularmente, acho que essa discussão aqui já deveria ter, esse projeto que o deputado Paulo Teixeira do PT está apresentando, deveria ter sido apresentado há muito tempo e que nós já podíamos estar liberando isso há muito tempo aqui para as pessoas que realmente é uso medicinal. É uso medicinal. Isso não vamos discutir. Agora, eu quero só crer que o Congresso Nacional, né, não vai fazer aqui, não vamos fazer ideologia, e a gente viu aí com a menina ontem o jogo ideológico, e eu tenho muito medo que isso ocorra também com o que está acontecendo aqui agora, com esse projeto. Então, acho que tem que separar uma coisa da outra, são duas discussões, o Marcos falou de uma agora, que eu vou colocar à mesa também, mas eu acho que o uso medicinal do canabidiol deve ser liberado o mais rápido possível, porque é necessário para muita gente no Brasil, mais de 7.800 pessoas importam, tem a liberdade e o poder econômico, porque é em dólar, de importar. Tem a licença da Anvisa, mas o uso é por outras milhares e milhares e milhares de pessoas que necessitam desse produto. Agora, o uso recreativo, o doutor Matheus, eu acho que é a completa, a história muda, né? A história muda, mas eu acho que o Marcos Santana tem muita razão no que diz. É uma boa discussão. É uma boa discussão. Realmente é difícil discutir isso com a sociedade ainda tem a questão das drogas como um tabu. E isso é ruim, eu acho que a sociedade precisava discutir mais isso. E é claro que qualquer mudança depende de uma ampla discussão de todos os setores. Isso não se muda da noite para o dia, né? Mas eu acho que as pessoas deveriam se importar mais com o assunto. É um assunto sério, que traz muitos problemas para a sociedade, que gera muita riqueza clandestina e aumenta os índices de criminalidade às alturas, né? Tudo gira em torno do tráfico de drogas. A marginalidade toda gira em torno hoje do tráfico de drogas. Então, eu particularmente, eu já estudei muito isso, quando eu fiz mestrado, a minha tese de mestrado foi essa. Eu, na universidade, tenho o prazer de dar aula para o 5º ano e abordo a lei de drogas. Então, já estudei muito isso, mas, claro, eu não sou o senhor da razão, até porque tem muita questão aí moral, ideológica, e a gente tem que respeitar sempre a opinião alheia. Por isso que eu digo que essa discussão tem que gerar um amplo debate e não é da noite para o dia. Mas eu tenho por mim que, isso a gente vê no dia a dia, né? Jamais a pessoa vai deixar de usar droga porque é crime. Você não vê ninguém dizendo, não vou usar isso aqui porque é crime. Né? Isso está descartado, as pessoas vão continuar usando droga, droga existe desde que o mundo é mundo, e os Estados Unidos, que eram número 1 no combate à droga, já estão se rendendo. Né? Ficaram por anos prendendo usuários de drogas, já viram que não tem solução. Esse combate, essa guerra contra as drogas, não está resolvida em lugar nenhum do mundo. Na Indonésia tem pena de morte e continua tendo traficância. Né? Então vejam, ninguém usa droga. Ninguém deixa de usar droga porque é crime. Deixa de usar droga por valores morais, religiosos, familiares, formação educacional, etc. Mas não porque é crime. Então, o usuário de droga vai sempre continuar existindo. Enquanto existir usuário de droga, vai ter quem venda. Né? Só que a clandestinidade traz muitos outros problemas, como corrupção, homicídio, lavagem de dinheiro, né? Problemas que refletem como um todo na criminalidade e na violência. Então, a partir do momento... Olha, e tudo que o traficante não quer é que legalize, tá? Você não vai... se você for mandar para o traficante se é para legalizar, ele vai dizer, não, sou contra. Vai procurar outro negócio legal. Mas, a partir do momento, é claro que precisa de mais maturidade, é claro que o Brasil é um país de grandes dimensões. Uma coisa é a Holanda, outra coisa é o Brasil. Mas, a partir do momento que tiver um projeto sério de legalização, com controle, com pagamento de impostos, controle de qualidade, etc., isso fatalmente vai ser
vai fazer um estrago para o crime organizado, né? E tende a diminuir até o número de usuários de drogas, desde que haja uma campanha e um efetivo investimento em campanha educacional. Doutor Aldo, nós estamos falando aqui, né, mudamos para outra fase aqui, agora deixou de ser o canabidiol para o uso médico, para a legalização, né, da maconha, a legalização das drogas de uma forma geral. Como é que o senhor vê isso? Estamos no tempo de discutir isso ou não? Estamos longe? Uma vez mais, Isso dá um permita programa ele inteiro, chamar né? de Desculpa, você. À vontade, eu estou ficando aqui Você mais está- jovem a cada minuto. Ele está gostando da polêmica, viu, Matheus? Mas a polêmica, ela faz parte desse assunto. Eu tenho esse defeito, sempre colocar um... Ou uma pimenta. qualidade, porque esse assunto ele vem e vai e não se avança para canto algum, né? Mas eu, aproveitando até o gancho do colega, em 1996, em uma das matérias da Faculdade Católica, nós fizemos um amplo estudo sobre a sociedade, sobre a Holanda, porque acho que é uma nação aí que mais avançou na liberação do uso das drogas. E as grandes multinacionais, em 1996, as grandes multinacionais e as grandes empresas nacionais da Holanda não estavam mais contratando pessoas da Holanda. Eles estavam buscando pessoas em outros mercados que não tivessem essa cabeça tão aberta ou que não tivessem no seu dia a dia tanta droga como eles já estavam acostumados. E isso é um trabalho que eu fiz dentro de um grupo na faculdade e nós percebemos que as empresas não queriam mais os CEOs e os cargos de diretores com pessoas com essa mentalidade, com essa cultura tão avançada, porque o rendimento das empresas, de um modo geral, vinha caindo muito. E, por estudos que essas empresas vinham fazendo, essas quedas no rendimento, de um modo geral, nas equipes, se revelava por conta dos chefes terem essa cabeça tão aberta. Eu gostaria, Matheus, Santana, telespectador, que primeiro o Brasil discutisse aqui um plano de educação que tirasse todas as crianças, todos os adolescentes das ruas. Que nós tivéssemos um programa de estudo sério, sem mudança de ventos de acordo com governos. Um programa sério onde todos os candidatos e todos os políticos devessem seguir. Para que daqui a 25 anos, com uma nação formada, com uma nação estruturada em termos de educação, uma nação focada em termos de respeito à família, nós pudéssemos colocar esse assunto em pauta, com maturidade, mas aí com uma sociedade equilibrada, com uma sociedade educada. Com uma sociedade em frangalhos, me desculpa, nós não conseguimos avançar nesse assunto, que, a meu ver, não é prioridade. E com relação ao crime, desculpa, a repressão, a lei tem que ser seguida, com razoabilidade. Ok, vamos fazer um intervalo. Antes do intervalo, eu quero aqui pedir, né, nessa pandemia agora, os bancos de sangue estão todos aí em defasagem, né? Todos eles estão necessitando de doadores. E eu estou pedindo aqui hoje, em nome de Miguel Galante Rolo, qualquer tipo de sangue, atenção, você que é doador, qualquer tipo de sangue, Santa Casa de Santos, em nome de Miguel Galante Rolo, está precisando de qualquer tipo de sangue. É de segunda a sexta-feira, das 7 até as 14 horas, aos sábados, das 7 até as 11 horas. Então, você que é doador, não deixe, e você, não só na Santa Casa, mas doe sangue, aonde você costuma doar sangue, nesse momento de pandemia, todo mundo tem fugido aí e não há problema nenhum, ninguém vai pegar o Covid por doar sangue. E tem muita gente aí precisando, até perdendo a vida, morrendo por falta de sangue. Nesse momento eu peço para o Miguel Galante Rolo, que está internado na Santa Casa, qualquer tipo de sangue. Intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Ponto de Vista, nesta quarta-feira, 19 do mês de agosto. E eu tenho dito aqui que o tempo está passando muito rapidamente, né? Já que chega o Natal. E que Natal, né? Nós teremos aí um final de ano muito diferente do que tivemos o ano passado. Mas espero que Papai Noel nos traga a vacina, nos traga a cura, que até lá já tenhamos aí uma direção para poder seguir em frente e voltar à normalidade, né? Esse novo normal não é muito bacana. Esse novo normal não é muito bacana. A gente quer voltar à normalidade. Como a gente aprende, né? O ser humano é batendo... Ei, Marcos, quanta coisa que você... Eu estou dizendo você, mas todos nós aqui, a gente não dava valor, né? O devido valor, né? E agora a gente quer dar uma volta, quer abraçar um amigo e não pode, né? É complicadinho isso, né?
Eu acho que na pandemia, logicamente, está sendo muito difícil para todos nós, mas acho que ainda assim, Aprendizado o grande grande, né? desafio é tirar aprendizados, né? Se adequar, dar valor a outras coisas que eram comezinhas no seu dia a dia, que você não prestava muita atenção, e hoje você dá, por exemplo, um abraço, né? Faz quanto tempo você não abraça os amigos, né? Faz tempo, né? Então, esse tipo de coisa, ou você sentar, fazer uma reunião, são coisas tão simples que faziam parte do nosso cotidiano que hoje já não fazem mais. Espero que a gente aprenda alguma coisa, né? E outro aprendizado também, que eu acho que a necessidade faz com que você descubra novos conhecimentos, novas estratégias, novas ferramentas de trabalho. Por exemplo, no Jornal da Hora, a gente estava pensando em implantar o nosso canal de TV na internet. Já era um projeto para médio prazo. Por conta da pandemia, já queimamos algumas etapas e implementamos desde já. Inclusive, o Matheus Cury já participou de algumas transmissões. Era uma necessidade, tivemos que queimar etapas nesse planejamento, mas graças a Deus está dando tudo certo, né? O home office, né, que as pessoas tinham uma dúvida se funcionava ou não funcionava, hoje tem certeza que funciona. Tem muitas empresas aí que estão dizendo, olha, a produtividade agora, com meus funcionários em casa, é muito maior. Então, quando voltar ao normal, a gente vai pensar aqui numa forma de ter aqui uma certa quantidade de pessoas que vão trabalhar em casa, num rodízio. Isso é muito interessante. O delivery, né? O delivery nunca ganhou tanto dinheiro. O delivery está ganhando muito mais dinheiro, porque é outra coisa, né? A internet, a venda. Eu tive ouvindo aí a presidente do Magazine Luiza, a dona Luiza, não é? Ela disse que o faturamento é maior e se deve às vendas pela internet. É um negócio absurdo. Então a gente está aprendendo muito com essa pandemia, mas a gente podia ter aprendido sem levar tanta pancada, né? Tanta borrachada nas costas aqui, porque geralmente o que as pessoas estão sofrendo, tem muitas pessoas que vão sair dessa pandemia direto para um consultório aí de psicólogo e psiquiatra. Né? Pessoas que não conseguem mais ficar em casa, você não consegue mais segurar as pessoas em casa, principalmente as pessoas de uma certa idade. Eu sei que fica difícil para todo mundo. A gente que tem que trabalhar, que sai um pouco, ainda tem essa liberdade, mas as pessoas que ficam realmente em casa, falar fica em casa, não é fácil, não é fácil. Bom, vamos tratar de um outro assunto aqui, desse fica em casa aqui, que o governo de São Paulo está ampliando de 6 para 8 horas, né? O comércio com academias, bares, lanchonetes, restaurantes. O que você acha disso, Matheus? Olha, eu acho que as coisas realmente abriram no momento em que a doença estava no ápice. Né? Mas, em compensação, não dava para fugir muito desse retorno gradual. Já que o retorno aconteceu, eu entendo, tá, sem questão científica, porque eu não entendo nada de pandemia, nem de medicina, não sou médico, mas pela lógica, né, e aqui eu não costumo dar palpite, mas eu vou dar um palpite, eu entendo que quanto maior o período, menos aglomeração nós temos. Porque um estabelecimento aberto durante 3, 4 horas tende a ter mais aglomeração do que aquele aberto durante 8, 10 horas, porque as pessoas podem ir em horários, né, em horários distintos. Esse é o meu raciocínio, sem levar em questão, evidentemente, questão médico-científica, que eu não tenho condições de falar sobre isso. Aldo. Acho que o Matheus abordou um ponto que é interessante, né? Os estabelecimentos, como os bancos, por exemplo, onde as pessoas ainda vão presencialmente. Um banco, um horário das 10 da manhã às 2 da tarde, ele já não atende perfeitamente quando ele tem horário até às 16. Quando você reduz até às 14 horas, basta olhar pelas calçadas as filas nada distantes que são feitas em todas as instituições bancárias. Independentemente da bandeira do banco, os estabelecimentos bancários, por exemplo, deveriam sim ter um aumento no seu horário ou que escalonasse o atendimento de seus clientes, porque também falar que ele é um horário maior, mas não define quais horários podem ser utilizados pelos seus clientes, também nós iremos encontrar aquele período, meio-dia até as 2, aquele período que seria o período onde as pessoas aproveitam a hora de almoço para fazer algumas coisas, sempre tenderão a inchar, né? Esses horários
tenderão a inchar. Eu acho importante a gente observar o gráfico da região, né? Houve um ligeiro aumento no número de internações, no número de mortos, ainda abaixo do que seria a média nacional. E nós aqui estávamos preocupados, com certeza, por conta da abertura do comércio, né? O comércio abrindo de maneira responsável, eu acho que ele tenta resgatar também os empresários e os empregos que estão junto com essas empresas, porque algumas empresas acho que nem aguentaram, algumas certamente não aguentaram a abertura ou o plano de abertura e quebraram. Então, tomara que essa abertura, num horário maior, ainda com responsabilidade, as pessoas saindo para comprar ou fazer aquilo que realmente seja necessário, eu acho que a gente consegue caminhar e equilibrar, olhar, equilibrar e, se for necessário, um passo atrás. Eu queria entender também, aqui vou passar para o Marcos agora, e o Marcos pode até também me ajudar nesse sentido. Eu gostaria de entender como é que, quando você reduz, aí o Aldo colocou bem aqui, reduz o horário para o banco atender aí das 10 até as 2, isso vai ajudar a não contaminação nessa pandemia. Tem horas que eu me pego assim, olha, dentro da minha ignorância, da minha santa ignorância, né? Não seria o contrário, você esticar o horário, né? Em vez de atender das 10 às 2, às 4, você atender das 8 às 5, para que, claro, e aí colocando horário, olha, pessoas com mais de 60 anos nesse horário, sabe, eu fico imaginando, quando você abre um comércio, não precisa nem ser banco, o comércio está abrindo das 10 às 4, e as pessoas vão todos nesse horário. Se eu abrisse das 8 até as 18, não seria menos pessoas, menos gente indo na mesma hora, ô Marcos? O que você vê disso? Como é que você entende isso? Otair, eu acho que essa retomada capenga da tentativa, na verdade, da retomada da atividade econômica demonstra claramente o fracasso do combate à pandemia no Brasil, né? Temos aí tragédias diárias, superamos o número de 110 mil mortes, né? Um patamar muito alto de mortes diárias, mais de 1 milhar de pessoas. E há especialistas que dizem que nós chegaremos ao número 200, hein? A 200 mil. E essa retomada está acontecendo porque, na prática, ninguém aguenta mais, né? As pessoas não aguentam mais ficar em casa, os empresários não aguentam mais, os trabalhadores precisam realmente retomar o trabalho. E a gente percebe que é um reflexo direto da ação prejudicial e omissão do governo federal no combate a essa pandemia. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro quis desqualificar a gravidade da doença, falou que era uma gripezinha, que falou que era melhor salvar a economia, e assim, algumas pessoas iam morrer, era uma perda calculável e assim por diante. E a gente percebe que outros lugares do mundo tiveram um enfrentamento mais corajoso, mais até, de certo modo, radical, mas hoje enfrenta uma situação muito mais confortável. Eu gostaria de citar aqui o caso daquela cidade chinesa de Wuhan, onde tudo começou, onde lá fizeram tranca-rua completo e restrito. Autoridades promoveram um lockdown de 78 dias. As pessoas ficaram confinadas em casa. Alguns estabelecimentos chegaram a ser lacrados pelas autoridades para evitar o trânsito de pessoas. E agora eu recebi um vídeo da Deutsche Welle, que é o canal alemão, que de comunista não tem nada, né? Mostrando que foi feita uma pool party, uma festa na piscina com centenas de pessoas. Era uma verdadeira rave na piscina. Também temos outras experiências exitosas. Nova Zelândia, a Alemanha, os torneios esportivos na Europa já estão retornando. Se eu não me engano, a Nicarágua ou Honduras também tiveram uma retomada muito importante. Quer dizer, mostra claramente que a política de enfrentamento da pandemia no Brasil foi um completo fracasso. E aquela ideia inicial de salvar a economia se revelou justamente o contrário. O Brasil, ele patina na sua economia, a retomada da economia esse ano está praticamente, completamente prejudicado do ponto de vista econômico. E eu acho que os efeitos, nós vamos sentir os efeitos, os prejuízos dessa não política de enfrentamento da pandemia durante muito tempo ainda. Olha, essa festa lá em Wuhan, né, desses centenas de jovens lá,
talvez milhares de jovens que estavam nessa piscina fazendo essa rave, e foi autorizado até pelo governo para provar que realmente o Wuhan está livre, não é? Da pandemia. E foi a primeira cidade, foi onde começou, tudo começou. Foi em Wuhan, ou na região de Wuhan, pelo menos. E hoje trataram isso muito bem. Agora, eu entendo que nós aqui no Brasil temos muito que caminhar ainda, né? Eu acho que nós temos aqui que as pessoas têm que se colocar no lugar. Tem muita gente aí que está abusando, não está tomando as devidas precauções. Vejo que o governo também falhou nisso, lá atrás não nos preparamos e tivemos tempo para isso. Porque a gente estava vendo o que estava acontecendo lá na China, na Itália, né, na França, e a gente parece que, não sei o que aconteceu, mas as coisas não se engrenaram. Aldo, você não vê que ainda nós vamos perder muita vida, muitas vidas, porque especialistas dizem que do jeito que está, o platô indo nessa toada aí de 1.000 e poucas mortes diárias, nós chegaremos aí a 200 mil, é o que dizem. É muita morte. Nós estamos em 110 mil vidas perdidas aí pelo Covid. Eu gosto também de pontuar, você sabe disso, nós falamos isso acho que quarta-feira passada, né? O Brasil também tem índices bons, como a recuperação de mais de 2.555.000 pessoas que contraíram Covid e conseguiram se recuperar. O índice brasileiro, ele tem indicado 8 recuperações em cada 10 pacientes. Está acima do nível mundial. O mundo tem 1 recuperado para cada 6 doentes. Então, o Brasil, ele está acima. Agora, antes de nós falarmos das consequências de hoje, eu pergunto ao telespectador, pergunto aos colegas aqui da bancada. Era para o Brasil ser palco dos carnavais? Me parece que já tem aí, não sei qual foi o jornal que eu li, que já tem um caso registrado a partir de fevereiro aqui no Brasil. Né? Então, assim, era para nós termos os carnavais? Então, essa é a pergunta que eu coloco aqui, devolvo a palavra para os colegas com essa indagação. Matheus. Realmente pontuou muito bem o Aldo, mas eu acho que naquela época do carnaval, não se entendia, como até hoje. Hoje né? não se entende ainda. Não se entendia e não se entende completamente, a dimensão né? completamente dessa doença, né? Achava-se que era muito diferente, né? No início da pandemia, por exemplo, os cientistas falavam que não poderia, a pessoa que já tivesse contraído a doença não contrairia de novo. Já tem casos de pessoas que contraíram mais de uma vez. Né? Não, por exemplo, estimulavam a não usar máscara no início. Diziam, não use a máscara, porque senão vai faltar para o profissional de saúde. Era o contrário, tinha que usar a máscara. Né? Então, eu acho que se conhecia muito pouco, foi avançando, na medida em que isso foi avançando, os hábitos e as exigências sanitárias foram sendo modificadas, mas eu acho que realmente o que prejudicou essa questão do enfrentamento da pandemia foi mesmo a negação do governo federal no início da pandemia. Né? Não só no início, essa negação durou 3, 4 meses. Agora, o ministro da Saúde, no último pronunciamento, já admitiu realmente que o isolamento é o melhor caminho, apesar de, creio eu, ter contrariado ainda o presidente da República. Mas eu acho que essa negação prejudicou muito. Né? E esse embate entre o governo federal e os estados também, porque aí entrou a divisão ideológica. Né? As pessoas se recusavam a usar máscara e enfrentavam a sair das ruas porque acreditavam no presidente. Né? E eu não estou aqui condenando ninguém, estou falando só que a questão ideológica acabou interferindo nisso tudo. Ficou uma guerra pandêmica ideológica para ver se quem usa máscara, quem não usa, quem põe álcool gel, quem não põe, quem sai, quem fica em casa. Isso foi muito ruim. Eu só vou corrigir um pouquinho aqui, Matheus. Você falou ministro da Saúde, é o ministro interino. Né? Nós temos ainda, nós estamos sem ministro. Nós estamos sem ministro ainda. Pois não, Marcos Santana. O Aldo fez uma pergunta direta aqui, eu vou dar uma resposta muito direta lá, então. Também. Era assim para ter carnaval, porque naquela ocasião, em fevereiro ali, ninguém tinha informação para que justificasse uma tomada de decisão dessa envergadura, dessa profundidade.
inclusive, principalmente, a comunidade científica. É muito fácil, é o chamado engenheiro de obra pronta, ou fazer uma previsão em cima do que já passou, né? Por exemplo, seria muito fácil alguém falar assim, olha, vamos distribuir preservativos antes do início da epidemia de AIDS, que vamos evitar o contágio em massa. Seria muito fácil, né, de tomar uma decisão Mas já com havia. as informações, eu digo, com as informações que nós temos hoje, então uma decisão lá atrás. Naquela ocasião, em fevereiro, não se tinha informação com relação a isso daí. Nem a OMS, os principais infectologistas do Brasil, o próprio Drauzio Varela, que é uma grande autoridade de saúde, ele chegou a incorrer nesse erro e depois teve que fazer um vídeo reconhecendo que, olha, não tinha, com a informação que eu tinha naquela ocasião, não era possível manifestar esse tipo de opinião. Agora, o que a gente pode falar seguramente, com as informações que já existiam naquela ocasião, o governo federal não tomou as atitudes necessárias que promovessem o combate eficaz da pandemia no Brasil. Por exemplo, fazer um rastreio nos aeroportos, nos portos e assim por diante, fazer a testagem. E o que o presidente fez foi ao contrário. É uma gripezinha, incentivou as pessoas a saírem sem máscara, falar que cloroquina basicamente é suficiente para curar a doença e outras várias fake news. Então, por conta disso daí que nós temos hoje mais de 100 mil doenças, mais de 100 mil pessoas mortas por conta do coronavírus. Agora, Aldo, eu vou discordar de você em mais um aspecto, que é o seguinte, eu acho que não dá para comemorar a cura de pessoas com Covid-19. Por exemplo, assim, hoje de manhã eu não acordei, olha, aterrizaram 100 aviões no mundo sem que eles tivessem caído. Porque o normal é o avião decolar e aterrissar. Então, o normal é as pessoas viverem. O que a gente tem que chamar a atenção é para as pessoas que morrem por conta de Covid-19, não só por causa da letalidade do vírus, mas por conta da omissão de autoridades, por conta da falsas informações, por conta dessa até arrogância de outras pessoas de negarem a doença. Então, eu acho que nesse sentido, a gente não pode comemorar as pessoas que sobrevivem nesse aspecto que você está falando. Parece que é uma tabela, olha, então saímos no lucro aqui, morreram poucas pessoas porque sobreviveram mais. Eu acho que não, eu acho que nós temos que preservar a vida sim, mas a gente não pode ficar achando que o não normal é o normal. Olha, eu não quero ser advogado aqui do Aldo, não, até ele não precisa da minha defesa aqui, mas eu concordo com o Aldo, em partes aqui, de que no Carnaval nós já tínhamos alguma informação de que a coisa estava acontecendo lá fora e de que ninguém tomou providência. E isso, os prefeitos, os governadores e o próprio presidente da República e a secretaria o Ministério da Saúde. Então a gente já tinha alguma informação de que a coisa lá era, né, isso vai acabar, ninguém acreditou muito nisso. Agora, Aldo, você pode responder aí, se você... Não, mas por favor, fica à vontade. Eu fico tranquilo, eu sempre... Não é pessoal, não é pessoal, não é pessoal. Eu respeito a opinião do Santana, e as pessoas que me conhecem também sabem que eu sou coerente com aquilo que eu estou falando. Tem pessoas muito próximas a mim que perderam parentes, então eu jamais trataria essa questão como se fosse um placar. O que nós temos que, a meu ver, divulgar é que o uso da máscara, e a minha está aqui, a proteção sempre necessária com álcool em gel, o meu está aqui, essas medidas com responsabilidade, elas estão também salvando vidas. Ajudando muito, claro. Ninguém está aqui disputando o placar. Mas e nós temos essa responsabilidade, se nós apenas divulgarmos os fatos ruins, nós estaremos contribuindo para espalhar um pânico que nós sabemos, ele é muito pior. Nós temos que conscientizar, nós temos esse poder aqui de conscientizar as pessoas de que cada um tem um papel importante, de que todos têm que entender que, não obstante tenhamos sim números positivos, não encontramos a cura. Sim. Nós muitas vezes olhamos, passamos em alguns locais da nossa cidade e até penso, poxa, eu acho que aquele pessoal ali já encontrou a imunidade, a cura e não está divulgando. Vacinados, né? Já estão vacinados. Então, afastando informações de pânico, mostrando, eu falo e mostro o que eu faço, as pessoas que me conhecem sabem que eu estou utilizando realmente com responsabilidade, até porque entro em um hospital diariamente, não poderia ser diferente. Até porque eu volto para casa e tenho minha esposa e os filhos, e o meu casal de filhos.
Então, eu sou muito responsável naquilo que eu estou falando e tenho a missão de divulgar pontos positivos para conscientizar. Não encontramos a cura e temos que continuar, temos que avançar, independentemente de quem será atribuída essa culpa, se é ao federal, ao municipal ou estadual, a sociedade tem que se unir, ser responsável e continuar se protegendo até que tenhamos a vacina de onde quer que ela venha, de qual país que ela venha, desde que venha e seja eficaz. Aldo, eu gostaria de registrar aqui o seu xará, nosso colega, nosso amigo Aldo Neto, jornalista que costuma participar aqui do Ponto de Vista. Ele está deixando a Santa Casa, ele estava internado desde sexta-feira com Covid-19. Então, até um exemplo muito do que nós estamos falando aqui. O Aldo Neto não era para estar internado na Santa Casa, era para estar na bancada aqui com a gente, aqui participando. Não, inclusive, correndo risco de vida. Assim como o nosso amigo, também outro jornalista, Fernando de Maria, também está com Covid-19, teve que ficar afastado num programa que ele realiza no Boqueirão News, e o pai dele faleceu. Então, esse tipo de debate a gente não pode estar fazendo aqui. A gente não pode achar normal, a gente não pode ficar achando, comemorar nesse tom, de falar, a pessoa saiu do hospital. Aldo Neto deveria estar aqui com a gente, não saindo do hospital. Ok. Bem, gente, vamos fazer um intervalo e depois a gente volta aqui com a polêmica. Só que agora eu vou mudar. Vamos para a educação? Vamos ver como é que fica aí o ano letivo? Volto já. Estamos de volta aqui no Ponto de Vista e deixa eu falar agora aqui que o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, disse que, olha, as aulas em São Paulo não vão voltar. Fez uma testagem lá, mais de 6 mil crianças, se não me engano. Dessas crianças, 16% delas foram contaminadas pelo Covid, não é? E desses 16%, 64%, né, não tiveram nada. Não sentiram, nem souberam que tiveram aí. Então, voltar agora, segundo o prefeito Bruno Covas, não é uma boa medida. Mas o que está acontecendo aí é que a flexibilização disso, né, muitos governos estaduais, até o próprio Dória já falou em retorno às aulas, o governador de São Paulo, e Bolsonaro também sancionou a flexibilização do ano escolar, mas vetou o apoio federal na pandemia. Vamos começar com você, Matheus. Bom, eu acho realmente temeroso e desnecessário. Porque, vejam bem, o plano do governo para o retorno às aulas, salvo engano, era num revezamento de 30% ou 35% dos alunos, né? Então, vamos supor que a média será de 2 dias por semana de aula, né? E nós temos aí mais 2 meses de aula, 2 meses e meio. Quer dizer, isso em dias letivos vai dar menos de 30 dias, 20 dias, 15 dias talvez. Então, correndo-se o risco de novos focos da doença, porque para nós adultos já é muito difícil, é muito difícil nos policiarmos, muito difícil deixar de pôr a mão... A criança muito mais. No olho, no nariz, na boca, deixar de abraçar. Imagina uma criança, né, que troca material, que abraça, que brinca, que tem o contato físico. Por mais que se tenha essa separação, esse distanciamento, com criança fica muito mais difícil. Duvido que se tenha esse controle. Então, mais do que temeroso, eu acho desnecessário. Porque o ano já está perdido mesmo, né? As pessoas já estão se adaptando ao meio remoto. Eu dou aula em universidade, é claro que eu prefiro presencial, não tenha dúvidas, mas as pessoas estão se adaptando, né? As aulas estão fluindo, as pessoas, na medida do possível, aqueles que têm interesse, estão assistindo, estão estudando, né? Não vou dizer os que não têm interesse, porque eu já estou na universidade, não tem que ficar puxando a orelha de aluno, né? Isso é para o colégio. Mas, enfim, as crianças, eu vejo em casa, as crianças já estão adaptadas ao meio remoto. Claro, estão nervosas, não estão gostando, estão muito tempo em casa. Mas paciência, paciência. Eu acho que jogar esse trabalho todo fora por causa de um mês de aula, eu acho realmente desnecessário. Aldo, como é que você vê essa questão aí das crianças voltarem às aulas agora, não é? A flexibilização aí, uma vez que nós sabemos, não é? A ciência já provou que as crianças, elas reagem muito bem, graças a Deus, né? As crianças, parece que na sua maioria esmagadora é imune, né? É imune. E elas pegam o Covid, nem sabem, não sentem nada e podem levar para casa. Como é que você vê essa questão de voltar à aula? Acho que eu falei isso
ainda que de maneira bem sutil, algumas semanas aqui, né? Nós temos que olhar as nações que já estão testando essa modalidade de retorno gradativo. França e Coreia do Sul estão bem mais avançadas que o Brasil nesse ponto. E mesmo de forma gradativa, em alguns pontos das duas regiões, dos dois países, focos familiares de Covid voltaram a acontecer, justamente porque as crianças são os maiores vetores, né? E ainda que assintomáticas, elas são vetores de transmissão. Então, olhando o nosso calendário, nós estamos a poucos meses aí do encerramento do ano escolar. O pessoal que está na faculdade já conseguiu certamente se adaptar, a grande maioria já conseguiu se adaptar a essa modalidade remota. Acho que talvez a tentativa do governo nesse momento, a correção seria, porque se não houver um ajuste na questão do presencial, ou da frequência, melhor dizendo, nas aulas, o ano realmente seria perdido para todos os estudantes. Com relação às crianças, é evidente, né, que eles não têm um controle, nós não temos um controle 100%, as crianças muito menos. Basta você colocar hoje uma criança perto da sua amiguinha, né, que não vê já há 150 dias, a reação será um abraço, um beijo, né? Então, seria muita irresponsabilidade o retorno das aulas só para cumprir tabela num ano que está acabando. Marcos Santana também, queria ouvir você aí, tem alguma coisa nesse sentido aí? Isso, eu tenho as participações aqui. Opa, vamos lá, sempre é importante aí que as pessoas participem. A jornalista Candice Laterza, que costuma participar com a gente aqui, ela é contra o retorno das crianças às escolas porque não temos controle. Ela acredita que o ano está perdido. Elas passam um para o outro e são assintomáticos e levam o vírus para casa, pode contaminar, inclusive os idosos, né? Muitas crianças moram com os avós, né? Eu acho que esse é um assunto aí que a gente tem que tratar com muito cuidado, né? Até porque essas crianças, como eu disse, que graças a Deus as crianças são assintomáticas, quando pegam o vírus, eles se reagem muito bem, graças a Deus. Claro que teve algumas complicações, já tivemos aí óbitos, inclusive, mas é bastante raro. Mas para voltar à aula agora, eu acho que o ano realmente... E quando eu falo ano perdido, a gente está falando do ano perdido, um ano que não foi muito produtivo dentro da escola, mas eu acho que a gente aprendeu muito, tem muita coisa para aprender. Inclusive, né, na educação, eu acho que a gente pode aí melhorar bastante essa coisa do não presencial, né? Nós não estávamos preparados para isso, nem todo mundo tem uma internet tão boa, né? Tem um aparelho, um notebook em casa ou um celular bom que possa acompanhar a aula. Não é todo mundo que tem isso, mas a grande maioria já tem. De qualquer forma, voltar agora, como diz aqui o Matheus, para 3 meses de aula não vale a pena. Acho que é um risco desnecessário, não é? Bruno Covas, acho que tem muita razão no que ele fez. E essa testagem que ele está fazendo em São Paulo é de uma importância muito grande, viu, Marcos? Foram 6 mil crianças em que a prefeitura, não é, mandou aí a Secretaria de Saúde na casa dessas crianças, fazendo uma pesquisa bastante ampla. Não foi uma coisa solta, né? Foi uma pesquisa bastante séria, né, dessas crianças, para ver se realmente 64% desses 16% que foram contaminados não sentiram nada. Agora, Altair, olha como a questão é complexa. Uma pesquisa da Folha mostrou que os pais não querem que os filhos retornem à escola. Mas, por outro lado, muitos pais e mães tiveram que voltar a trabalhar. É onde complicado, estão essas crianças? Aí é necessidade, né? Onde estão essas crianças? Elas estão sozinhas em casa? Estão com o vizinho? Estão com as avós? Tem essa parte. Então, esse problema é um outro problema também, né? Precisa. Então, para você ver como é complexa essa questão, né? Eu acho que essa questão aí é muito séria, porque muita gente usa a escola não só para deixar os filhos, mas também para alimentar os filhos. Por incrível que pareça, nós temos aí muitas crianças que vão para a escola para serem alimentadas. Nós temos esse problema no Brasil, o problema é sério, o problema é grande, não é pequeno, não é? Mas, nesse momento, eu vejo que essas crianças estarão melhor aí se estiverem com seus avós, dentro de casa, não é? Guardadinhos. Eu sei que não é fácil, que eles arrebentam com tudo, é uma festa o dia inteiro, 24 horas, mas não tem outro jeito, Aldo. Fica difícil, não fica? Haja brincadeira, haja imaginação, haja boneca, carrinho. Ainda bem que nós estamos falando disso, né? Porque nós sabemos que tem famílias que não têm essas condições. Então, eu imagino o quão difícil deve estar para essas famílias, onde a única saída seria encaminhar os seus filhos
para a escola, né? Acho que no retorno, que eu espero seja breve, as escolas certamente, acho que as faculdades também, né, doutor Matheus, farão uma avaliação de seus alunos e, eventualmente, complementarão aquilo que for necessário Acho que dá para na complementar. maneira presencial. E quando a gente fala que ficar em casa também é muito fácil falar, quando você tem um apartamento que tem 3 quartos, 2 quartos, tem pessoas que vivem aí em 2 quartos. Não é fácil, às vezes, 3, 4, 5 pessoas convivendo na mesma casa, 3, 4, muito mais que isso, né? 7, 8 pessoas vivendo em cômodos muito pequenos. A realidade brasileira, às vezes, ela é muito difícil, gente. Não é fácil, não, né? A gente não quer falar só de uma realidade que você encontra no Gonzaga. A gente tem que falar da realidade do Gonzaga, do Boqueirão, mas a gente tem que partir para outras realidades, né? Para outras vidas que têm outras dificuldades. E aí a coisa aperta e aperta muito. Marcos. Eu tenho uma outra participação aqui, mas sobre o primeiro assunto que a gente debateu, que é em relação à maconha, né? A maconha. O É um bom assunto, pode para encerrar, vamos lá. O Alexandre Paiva diz o seguinte: a guerra às drogas não deu certo em lugar nenhum do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi durante a Guerra Seca que surgiram, a lei seca, que surgiram as máfias. No Brasil, essa repressão social é para perpetuar nossas desigualdades, porque só preto e pobre é preso por porte de drogas. Eu não sei se é só preto e pobre que é preso por causa de drogas, né? Não é que isso. Eu olhei aqui a massa carcerária Mateus aqui. é constituída hoje de negros e pobres, realmente. A massa carcerária, hoje, 40% da população carcerária está presa por tráfico de drogas. 40% tráfico, 40% roubo. O que indica, né, um problema social gravíssimo, né? A pessoa trafica para poder levar dinheiro para casa ou rouba para poder levar dinheiro, ou para comprar droga, enfim. Ou o problema é socioeconômico ou o problema é de drogadição, né? Então, vejam, mas realmente grandes traficantes são pouco atingidos. A massa carcerária é constituída de pequenos traficantes e, normalmente, da camada mais pobre da população, sim. Olha, eu queria encerrar aqui, falando com o Aldo ainda sobre a Santa Casa, mas ele irá voltar outras vezes no programa aqui. Nós estamos em cima da hora para encerrar, acho que não dá tempo para mais nada, né? Temos quantos aí? Tá em cima já? Encerrando? Então não dá tempo para nada. Só para agradecer aqui o Aldo, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço e ao Charaldo Neto, parabéns aí pela recuperação, força e retorne o quanto antes à sua atividade normal. Matheus Cury, muito obrigado. Obrigado, Thaí. Eu agradeço mais uma vez. Marcos Santana, Aldo, foi um prazer estar com você novamente e uma pronta recuperação para o meu amigo Aldo Neto. Um abraço. Meu querido Marcos Santana, Obrigado. mais uma vez um prazer enorme estar contigo aqui no programa. Prazer é meu. Obrigado e até amanhã. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui, muito obrigado ao Aldo, muito obrigado ao Matheus, a toda a equipe de produção e amanhã a gente está de volta, querendo Deus. Até lá, um grande abraço.